Boa noite, começamos mais um culto aqui na nossa Igreja Batista Nacional do Cajuru, culto da juventude, o nosso culto que estaremos todos os sábados com você aí na sua casa. Hoje estamos aqui em um número reduzido de pessoas, mas continuamos em oração pela vida do nosso pastor, o anjo da nossa igreja, que você possa continuar com a sua família, levantando um clamor, e logo logo ele estará conosco aqui. Nós convidamos vocês a louvar conosco nessa noite. A Jesus seguirei, volto a Ele os meus olhos, vejo seu grande amor, cantarei seus louvores. A Jesus seguirei, a Jesus seguirei. A escuridão venceu e encheu de cor o mundo com sua salvação. Traz liberdade a este lugar, com seu resplendor a escuridão acabará. Seu trono Ele deixou, seu amor me alcançou. O infinito Deus, meu Salvador. A Jesus seguirei, volto a Ele os meus olhos, vejo seu grande amor, cantarei seus louvores. A Jesus seguirei, a Jesus seguirei. Teu reino na terra se verá, sua esperança a criação acenderá. Para sempre vive em meu coração, não há mais temor, tive encontro em seu perfeito amor. Seu trono Ele deixou, seu amor me alcançou. O infinito Deus, meu Salvador. A Jesus seguirei, volto a Ele os meus olhos, vejo seu grande amor, cantarei seus louvores. A Jesus seguirei, a Jesus seguirei, a Jesus seguirei. Nós seguimos a Jesus, cremos que nosso coração está com Ele e não existe nada que Ele não possa fazer. Se Ele abre uma porta, só Ele tem o poder de fechar. Não existe um outro e nome igual ao seu Jesus. Terra, céu e mar.
outro nome que se compare ao nome de Jesus. Nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas e habita em nossos corações. Te adoramos, Senhor. Bendizemos louvores a Ti, Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa e Ele nos observa. Sabe que o esperamos e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra, como um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa. Sabe que o esperamos e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós preparamos a casa, ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Aleluias, glórias a Deus, graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos para celebrarmos mais um culto da juventude, nesse sábado, dia, nem lembro mais que dia que é hoje, mas graças a Deus, pela 18 nada, foi 17 foi quarta, 17, 18, 20, dia 20, obrigado ali pelo meu ponto ali da mesa de som. Graças a Deus, gente, pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos juntos.
ainda que de forma virtual, mas crendo que Deus está aqui com a gente, que Deus está aí com você, sabendo que a presença dele nos alcança e que, ainda que estejamos conectados por meio da internet, nós podemos estar em comunhão e podemos juntos cultuar a ele. Gostaria de ler com vocês o Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Então, se você está aí com a sua Bíblia, quiser abrir ela para acompanhar a leitura, ou se você estiver com o seu aplicativo, a forma que você tem de ler o texto, abra aí para que a gente possa acompanhar juntos esse último capítulo do Evangelho de Mateus. Enquanto você abre também, se você ainda não clicou no curtir ou não compartilhou esse link, nós gostaríamos que você contribuísse com o canal da nossa igreja dessa forma. Então você pode clicar ali no curtir. Se você estiver na sua Smart TV, é só clicar no botão Enter e escolher ali o dedinho para cima. Se você está pelo celular, é só fechar o chat que vai aparecer ali o botão. Se você está no computador, é mais fácil ainda, está logo abaixo desse vídeo. E se você puder, também compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, que dessa forma a palavra do Senhor alcançará mais vidas. Deixa aberta aí então sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, que nós vamos ficar nesse texto hoje. Esse capítulo, irmãos, o capítulo final do Evangelho de Mateus, ele conta para nós como foram os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. Nós temos os momentos finais do Mestre com os seus discípulos. E, particularmente, eu acredito que o coração desses homens estava com um sentimento confuso. Um sentimento confuso pela alegria de estar junto com o Mestre, mas ao mesmo tempo com a preocupação de uma despedida que estava para acontecer. Afinal, Jesus era o porto seguro desses homens. Por 3 anos, eles caminharam ao lado dele e vivenciaram experiências incríveis. A vida deles não estava nada confortável, mas em cada dificuldade eles podiam recorrer ao Mestre. Há um momento que muitos conhecem, que eles estão num barco e a tempestade está tão forte que eles acreditam que eles vão naufragar. Eles correm para Jesus, Jesus repreende aqueles ventos, repreende aquela chuva e nós vemos que a calmaria vem sobre aquele lugar. Há um outro momento em que há uma multidão reunida e não tem mais o que comer. Eles correm para Jesus e Jesus multiplica o alimento. Em outros momentos, nós vemos pessoas que estão com algum tipo de enfermidade e essas pessoas correm para Jesus e Jesus cura aquelas pessoas. Há um outro instante, uma outra história, que há uma pessoa que está endemoniada e aquela pessoa está passando por uma dificuldade e os discípulos tentam expulsar aquele espírito maligno e eles não conseguem. E correm para Jesus e Jesus os socorre. Há em alguns instantes, em algumas outras histórias, confrontos que os religiosos faziam contra aqueles homens a respeito do mestre deles, eles não sabem como lidar com aquela situação, eles correm para Jesus e Jesus responde àqueles homens da maneira que deveria responder. Então nós vemos esse porto seguro, essa referência de que se as coisas apertam, se as coisas estão difíceis, eles podiam correr para ele. E agora nós chegamos num instante em que Jesus está se despedindo de seus discípulos. E algumas perguntas poderiam estar rondando o coração daqueles homens. A partir de agora, como que seria o ministério? Como que seria a vida deles? Eles estariam sozinhos? Como eles lidariam com as tempestades da vida? Como eles lidariam com as circunstâncias difíceis? Como eles lidariam com os confrontos, com os desafios, com as perguntas que talvez eles não tivessem respostas? Eu acredito que muito disso estava no coração daqueles homens. Porque a vida deles tem algumas semelhanças com as nossas vidas. Se nós pensarmos em nossos dias, a forma que nós estamos vivendo, nós vamos perceber que as nossas vidas também não estão nem um pouco confortáveis.
Cada dia é uma dificuldade diferente. Quando pensamos nas tempestades que aqueles homens enfrentavam, nós também enfrentamos tempestades em nossas vidas, enfrentamos dificuldades. Estamos no meio de uma pandemia e com o nosso sistema colapsado, talvez no período mais difícil desde o início desse cenário. E eu acredito que muitas vezes nós olhamos para essas circunstâncias e os nossos corações ficam aflitos, ficam ansiosos. Estamos juntos como igreja, orando, clamando por milagres pelos enfermos. Passamos por diariamente situações em que nós vemos o mal tentando prevalecer sobre o bem. Além de tudo, vemos confrontos. Da mesma forma que aqueles homens encontraram confrontos em sua caminhada, temos confrontos diários que vão contra a nossa fé, contra aquilo que nós acreditamos. Temos diariamente momentos de alegria e momentos de tristeza. E muitas vezes, simultaneamente, esses dois momentos acontecendo. É só olharmos para essa semana no contexto da nossa própria igreja. Estamos celebrando que 3 pessoas próximas a nós, 3 pessoas importantes, tiveram alta. Estão em casa se recuperando dessa enfermidade do Covid. Ao mesmo tempo, também nessa semana, 3 membros da nossa igreja perderam entes queridos, perderam familiares. Estamos vivendo momentos de alegria e estamos vivendo momentos de tristeza ao mesmo tempo. Passamos como igreja essa dificuldade de ter o nosso pastor internado e estamos juntos, clamando, buscando a Deus. E eu acredito que os nossos corações estão muito apertados. Estava conversando essa semana também com uma das pessoas aqui da igreja, eu não irei citar o nome porque estamos transmitindo online, vai ficar gravado para sempre isso, então vou preservá-la. Mas nós estávamos conversando e essa pessoa ela é uma referência para todos nós, porque é uma pessoa de oração, é uma pessoa que tem sua vida com Deus muito ativa, não só nos momentos de dificuldade. E eu adoro conversar com esses irmãos da nossa igreja que são referências para nós, porque cada conversa é um aprendizado novo. E no meio dessa nossa conversa, ela compartilhou comigo que estava orando e a oração dela era: Deus, por que o Senhor está em silêncio? E aí eu pensei, né? Falei, meu Deus, essa irmã que está ali com Deus, estava perguntando por que Deus está em silêncio, calcula nós, meros mortais. Todos nós estamos orando, buscando uma resposta de Deus, buscando compreender essa situação, buscando a ação dele em nosso favor. Inclusive, durante essa conversa, eu lembrei inclusive do Salmo 13, onde o salmista Davi começa o salmo dizendo: Senhor, até quando o Senhor irá esquecer de mim? Davi, o homem que era segundo o coração de Deus. Temos Jesus no momento da crucificação em que ele olha para o céu e fala: Deus meu, por que me abandonaste? Há momentos em que nós passamos por tantas dificuldades que parece que nós estamos sozinhos. E eu acredito que esse sentimento podia rondar o coração daqueles discípulos. Afinal de contas, o porto seguro deles estava se despedindo, estava indo embora. E aqueles corações, diante dessa realidade, ouvem de Jesus 3 verdades. E eu acredito que essas 3 verdades, que estão nesses 3 últimos versículos de Mateus, foram fundamentais para que aqueles homens superassem os desafios que estavam por vir. 3 verdades que sustentariam os corações deles e os fariam ter certeza de que, independente da circunstância, eles poderiam permanecer caminhando, porque o porto seguro deles não teria ido embora. 3 verdades que, da mesma forma que foram fundamentais para aqueles homens, são fundamentais para nós que estamos lidando com uma situação tão desafiadora. E a primeira verdade está no versículo 18 do capítulo 28, que diz o seguinte: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Veja,
Esses homens, eles já tinham provado o poder de Jesus ao longo do ministério dele. Viram inúmeras maravilhas, viram ele andar sobre o mar, viram ele ressuscitar mortos. Porém, Jesus tinha morrido, tinha sido morto na cruz. E eu acredito que isso deve ter abalado um pouco a percepção das coisas que eles tinham. Afinal, para alguns, ficava a dúvida: poxa, Jesus salvou tantas pessoas e não pôde salvar a si mesmo? Mas com a ressurreição, ficou provado para todos que Jesus tinha autoridade e poder acima mesmo da própria morte. E Jesus reforça para esses homens essa autoridade e soberania dele. A primeira verdade que nós encontramos é que Jesus é soberano. A autoridade de Jesus está no céu e está na terra, acima de todas as outras. Há um livro chamado 12 Homens e uma Missão, de Aramis de Barros. E esse livro conta a história dos 12 discípulos após a ascensão de Jesus. Então, esse autor utiliza fontes bíblicas e fontes históricas para contar o que cada um dos 12 discípulos, e aí o 12º ali ele trabalha com Matias, depois ele ainda tem um bônus que ele fala um pouco sobre a vida de Paulo. Mas é incrível, irmãos, o que esses homens enfrentaram. Muitos foram torturados, muitos foram presos, praticamente todos tiveram mortes terríveis, que vão de crucificação até decapitação. Todos eles tiveram mortes terríveis, com uma possível exceção para o evangelista João. Mas todos eles passaram por inúmeras dificuldades. Mas eu tenho certeza que na cabeça e no coração desses homens estava a lembrança de que toda a autoridade no céu e na terra foi dada ao mestre deles, foi dada a Jesus. A partir do momento que eles serviam aquele que estava acima de todas as coisas, eles tinham convicção de que nenhum poder na terra ou nas regiões celestiais poderia prejudicar o cumprimento da missão deles. A partir do momento que eles entendiam e lembravam que Jesus é soberano, independente da dificuldade, esses homens continuavam permanecendo naquilo que foi confiado a eles. E é incrível que, se a gente liga os jornais hoje em dia, e na verdade assim, gente, eu entendo que há pessoas que falam assim, eu ultimamente não tenho nem ligado mais jornal. Eu também tentei fazer dessa forma. Falei, não vou mais ligar, não vou mais ver notícia, né? A gente fica, não vou ligar a televisão, vou pôr aqui só uma música para ouvir, não vou mais olhar as redes sociais. A realidade é que a pandemia está tão avançada e está tão fora de controle que não tem como a gente estar desligado desse assunto. Primeiro, porque há próximo a gente, próximo de cada um de nós, pessoas que estão passando por essa enfermidade, pessoas que estão lutando. A pandemia não é mais algo que está acontecendo longe, ela está acontecendo próximo de nós. Então, por mais que a gente tente, não quero mais ver isso porque isso me faz mal, é impossível, a gente não consegue estar fora desse assunto porque nós estamos vivendo esse cenário juntos. E diante dessas circunstâncias, não há como nós não pensarmos que nós perdemos o controle da situação. Irmãos, eu acredito que sim, eu acredito que nós perdemos. Infelizmente, devido à falta de responsabilidade de muitas pessoas, e às vezes até mesmo de nós, a pandemia tomou uma proporção que nós não esperávamos. Porém, ao olharmos para esse texto e vermos o mestre que nós servimos, nós temos uma convicção de que mesmo que a gente perca o controle das coisas, Ele não perde. Mesmo que as coisas desandem, Jesus ainda assim não perdeu o controle.
Nada pode nos afastar do amor dele, nada pode nos afastar do sacrifício dele por nós, nada pode nos afastar disso, porque a autoridade no céu e na terra está com ele. E isso, naquele momento, ficou tão claro na cabeça daqueles discípulos, que independente da circunstância que eles enfrentassem, eles tinham convicção de que Cristo ainda estava sustentando cada um deles, Cristo ainda estava ao lado deles. E há uma segunda verdade que também foi fundamental para esses homens. E essa verdade está ali no versículo 19, que diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Esse versículo é muito conhecido, gente. Acredito que boa parte de nós cristãos alguma vez já participou de algum evento, alguma gincana que precisou decorar ele. Essa é a grande comissão. O problema, irmãos, é que às vezes a grande comissão pode entrar em nossas vidas como um clichê. Não, Jesus disse que a gente tem que pregar o evangelho a todas as criaturas. Não, nós temos que pregar o evangelho. E, infelizmente, quando uma verdade bíblica se torna um clichê, ou simplesmente uma frase de efeito, ou um jargão, alguma coisa que se torna rotineira, a gente acaba perdendo o peso que aquele versículo originalmente passou. Vamos pensar, o que Jesus está orientando os seus discípulos? Que eles deveriam anunciar o evangelho, batizando as pessoas, fazendo discípulos, ensinando elas. E quando a gente para analisar a vida de Jesus, nós vamos ver que ao longo da sua vida, Jesus falou sobre o novo nascimento, que é aquilo que o batismo representa. Jesus anunciou o evangelho, Jesus fez discípulos, Jesus ensinou as pessoas, Jesus interpretava para eles aqueles mandamentos que às vezes não estava tão claro qual era o sentido. Ou seja, irmãos, a grande comissão não é uma nova missão para aqueles homens. Jesus não estava dando a eles uma missão que estava começando naquele momento. A partir de agora, então, vocês têm uma missão que é nova, é anunciar o evangelho. Não. O que aqueles homens estavam recebendo de Jesus era o bastão da missão que ele estava cumprindo. O que aqueles homens estavam recebendo de Jesus era a missão da continuidade do ministério dele. Ou seja, a grande comissão é a continuidade do ministério de Jesus por meio da vida dos seus discípulos. E isso é um baita privilégio. Aqueles homens eram Zé Ninguéms na época deles. Afinal de contas, um era pescador, o outro também era pescador, tinha um até que era publicano, um outro ele fazia parte de um grupo político, cada um deles tinha a sua característica, mas era nada além disso. E a partir de agora, Jesus, o Filho de Deus, chega para eles e fala: é o seguinte, vocês vão continuar a minha missão, vocês vão continuar o meu ministério, aquilo que eu fazia, vocês devem continuar fazendo a partir de agora. Isso é um baita privilégio. Mas também é uma enorme responsabilidade. E esse privilégio e essa responsabilidade traziam para aqueles homens propósito. Aqueles homens passaram a ter um propósito, um sentido para a vida deles. E algo fundamental para lidarmos com tempos de dificuldades é propósito. Nós temos que saber nosso propósito. Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, enfrentou campos de concentração e escreveu um livro com base nessa experiência que ele viveu. Esse livro é Em Busca de Sentido, o nome do livro dele. E ele trabalha com a ideia de que quando as pessoas entendem o significado, o sentido e têm um propósito para as suas vidas, elas conseguem lidar com dificuldades maiores. Em uma de suas frases, ele diz o seguinte: a vida nunca se torna insuportável por causa das circunstâncias, mas somente por falta de significado e de propósito.
Veja, aqueles homens enfrentariam situações muito difíceis, enfrentariam situações que nenhum de nós gostaria de passar, mas Jesus dá a eles um propósito, dá a eles um sentido para eles viverem, um significado de existência, e com esse propósito, eles estariam aptos para conseguirem lidar com essas dificuldades. Da mesma forma, Cristo dá sentido às nossas vidas. Da mesma forma, Cristo dá um propósito para nós, para que mesmo em meio a um cenário tão caótico, como a pandemia que nós estamos vivendo, nós possamos, ao olhar para Ele, identificar nossa missão aqui na terra, nossa missão entre aqueles que estão sofrendo. Veja, Jesus entre aqueles que sofriam, dava apoio emocional. Jesus entre aqueles que estavam em busca de alguma necessidade, supria essas necessidades. E tem mais, gente. Como seguidor de Cristo, como alguém que está dando continuidade ao ministério dele aqui na terra, no meio de uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, nós também temos responsabilidades de ter atitudes que preservem a nossa saúde e a saúde daqueles à nossa volta. Eu estava pensando esses tempos a respeito do milagre da multiplicação. Jesus estava preocupado com a vida daquelas pessoas, que no retorno às suas casas, por causa da fome, elas pudessem vir a desfalecer ou ter algum tipo de complicação. Jesus estava preocupado, e por estar preocupado com a saúde física deles, Jesus foi e multiplicou os pães. Ou seja, irmãos, faz parte do nosso ministério, faz parte da nossa grande comissão, ter atitudes de prudência, atitudes que preservem as nossas vidas e as vidas daqueles à nossa volta. Jesus deu a esses homens a convicção de que Ele era soberano, e deu a eles uma missão que dava sentido e propósito às suas vidas. Essas duas verdades são fundamentais para nós, principalmente em tempos de dificuldade, principalmente em circunstâncias tão difíceis como essas que nós estamos enfrentando. Mas não são apenas essas duas verdades que são suficientes para nós. Há ainda uma terceira verdade, porque tem um elemento, uma situação que pode dificultar as nossas vidas, e essa situação é a solidão. Veja, nós temos diversos personagens ao longo da Bíblia que passaram por dificuldades terríveis, mas não estavam sozinhos. Temos Noé, que estava na arca, mas estava com sua família. Temos Jó, que no meio de toda aquela dor teve o apoio, às vezes questionável, mas teve a tentativa de apoio dos seus amigos. Temos outros profetas, temos Daniel, que estava lá na Babilônia, mas tinha também os seus amigos fiéis. Porém, nós temos o exemplo de Elias. E Elias, apesar de enfrentar reis e rainhas, apesar de enfrentar profetas pagãos, quando esteve sozinho, entrou num colapso nervoso. A solidão pode prejudicar as nossas vidas em meio às dificuldades. Pode fazer com que a gente não veja o nosso propósito, pode fazer com que a gente esqueça até mesmo da soberania de Cristo. Porém, a terceira verdade de Jesus vem para lidar com isso. No verso 20, a última frase de Jesus de todo esse evangelho, ou seja, a lembrança mais recente na cabeça e no coração de Mateus, que escreveu esse versículo, era: lembrem-se disto, estou sempre com vocês. Algumas traduções dizem: eu estou a cada dia com vocês, até o fim dos tempos. Irmãos, você que tem se cuidado ao longo de toda essa pandemia, e quem sabe tem se isolado de todo mundo, se fechado dentro da sua casa, Cristo está com você. Você que talvez por
uma necessidade, às vezes por não ter outra opção. Precisa sair da sua casa e se expor a esse cenário preocupante, às vezes pegando um ônibus, às vezes estando em um ambiente onde outras pessoas não estão tendo o mesmo cuidado. Você que às vezes está com o coração aflito, Cristo está com você. E você que às vezes é profissional de saúde, e esse culto é um culto da juventude para jovens e adolescentes da nossa igreja, mas Deus é tão maravilhoso que nós temos jovens envolvidos na área da saúde, nós temos adolescentes às vezes que já estão até caminhando, querendo ir para essa área e convivem com pais que estão nessa área. Vocês que estão vivenciando cenários de guerra, Cristo está com vocês. E eu acredito que cada momento em que nós temos atitudes de cuidado, cada momento que nós temos atitudes de preocupação e prudência, Cristo está ao nosso lado, caminhando conosco, nos auxiliando em meio às dificuldades. Veja, esses homens, eles foram presos, tiveram momentos de dificuldade que nós já falamos antes, mas eles tinham uma convicção: Cristo estava com eles. Cristo estava ao lado deles, todos os dias, todos os momentos. E isso dava a eles uma esperança nova, dava a eles um conforto maior, dava a eles uma coragem e uma ousadia que fez com que esses homens transformassem o mundo. Nós fomos chamados para dar continuidade ao ministério de Jesus aqui na terra. Nós fomos chamados para anunciar vida, para anunciar cuidado, para anunciar prudência, para anunciar um novo nascimento, para anunciar esperança, para anunciar salvação, para anunciar conforto, para anunciar solução. Cristo nos chamou para sermos Ele na vida das pessoas, para representarmos Ele nas diversas circunstâncias da nossa vida. Então eu gostaria de concluir orando com vocês. Porque ainda que tudo pareça perdido, ainda que o controle da situação pareça ter sido perdido, ainda que o caos pareça estar reinando, Cristo não perdeu o controle. Cristo continua sendo soberano. Cristo continua olhando para cada um de nós e agindo como entende que deve agir. Cristo é aquele que nos dá propósito. Cristo é aquele que nos dá significado. E com a mais absoluta certeza que a palavra de Deus pode nos dar, Cristo permanece ao nosso lado todos os dias, todos os momentos, independente da circunstância, independente da dificuldade, Ele permanece ao nosso lado. E eu acredito, irmãos, que a partir do momento que essas três verdades, soberania de Cristo, a missão dele para as nossas vidas e a permanência dele ao nosso lado, o fato de Ele estar ao nosso lado, nos darão força para passarmos por isso e para sermos vitoriosos, para passarmos por essa tempestade e chegarmos do outro lado e podermos dizer que nós vencemos. Então eu gostaria de orar, gostaria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, colocasse o seu coração diante do Pai e junto comigo orasse a Ele, primeiramente agradecendo pelas promessas que Ele fez a nós e depois pedindo para que Ele continue nos dando forças e nos sustentando para que sejamos aqueles que dão continuidade ao ministério dEle aqui na terra. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque nós temos, por meio da Tua palavra, acesso a essas três verdades, Deus. Obrigado, Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é soberano. Porque ainda, Pai, que nós venhamos perder o controle das situações, o Senhor não perde.
Ainda, Pai, que tudo pareça perdido, não está, porque o Senhor está acima de todas as coisas. Obrigado, porque nós cremos, Deus, assim como essa canção diz, que Cristo é o Senhor, que a autoridade está em Ti, que a autoridade foi dada a Ti. Pai, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor traga, Deus, discernimento para as nossas vidas, para que, Pai, em uma circunstância tão complicada como essa, nós possamos continuar anunciando o Evangelho, continuar anunciando o novo nascimento, discipulando pessoas, ensinando pessoas a seguirem ao Senhor. Pai, que em meio a essa circunstância, nós possamos continuar, Deus, promovendo vida por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras, que nós possamos, Deus, seguir o Seu exemplo, Deus, sendo prudentes diante dos riscos que estão à nossa volta, que nós possamos, Deus, assumir uma postura de prudência, Deus, para que vidas sejam preservadas. E, Pai, que a todo instante nós possamos lembrar que o Senhor está conosco, que cada dia, Pai, no momento de alegria ou no momento de tristeza, que nos momentos em que esses dois sentimentos estejam simultaneamente em nossas vidas, nós possamos lembrar que o Senhor está conosco, que o Senhor está conosco, que o Senhor está ao lado, Deus, daquele que está em casa sozinho se cuidando, que o Senhor está do lado, Deus, daquele que não tem alternativa, que não se expor aos riscos, que o Senhor está do lado, Deus, dos profissionais que estão arriscando as suas vidas na linha de frente, que o Senhor está do lado, Pai, daquele enfermo que está no hospital, que o Senhor está do lado daqueles que estão aguardando um leito, que o Senhor está do lado daqueles que estão na UTI, daqueles que estão passando por tantas dificuldades, Pai. Obrigado, porque nós sabemos que o Senhor está do lado deles, que o Senhor permanece com eles. Renove essa certeza em nossos corações, Deus. Renove essa certeza em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Amém e amém. Louvado seja o Senhor por esse culto, por esse momento que nós tivemos aqui. Colocamos a vida do nosso pastor diante do Senhor, a vida de todos aqueles que estão passando por essa luta, por aqueles que têm familiares que estão com essa enfermidade, com a certeza de que Deus tem ouvido as nossas orações, de que Deus tem agido, de que Deus tem atuado. Amanhã às 9 horas temos a IBD nos canais de cada ministério. Às 10h30 teremos o nosso culto da manhã e às 18 horas o nosso culto da família. Que Deus te abençoe, continue se cuidando, porque a sua vida é muito importante para nós. Tenha uma excelente noite e fique com Deus em nome de Jesus.